ou violar a competência privativa da União para legislar sobre o direito processual, norma estadual que fixa percentual do honorário de sucumbência devido ao procurador estadual em razão de parcelamento realizado pelo contribuinte na ação tributária e execução fiscal ajuizada. O texto constitucional atribui à União a competência privativa para legislar sobre o direito processual com a finalidade de garantir a uniformidade do tratamento da matéria em âmbito nacional e, consequentemente, a regulamentação dos honorários sucumbênciais no que diz respeito à preservação da sua natureza remuneratória. Conforme a jurisprudência do tribunal, corre em vício de inconstitucionalidade formal a legislação estadual que, embora estabeleça um programa de incentivo à quitação do débito tributário por meio do parcelamento, modifique o critério de fixação de honorários sucumbênciais estabelecido na legislação federal e institua uma redução no percentual da verba honorária devido à são constitucionais e não afetam o princípio federativo e o regime constitucional de repartição de bens entre os considerados os artigos 1º e 2º, preservação da lei do Estado do Maranhão que institui a expropriação industrial, composto de áreas adjacentes e determinados pontos e outras áreas integrantes do distrito industrial, sem indicar a demarcação específica da área abrangida ou situação dominial do imóvel inserido no complexo, e autoriza a ampliação do objeto social da empresa para êxito de administração portuária, para que, no papel de indutora do desenvolvimento regional, possa administrar, operar, explorar e desenvolver diversas áreas, entre as quais as do complexo e de bem público de titularidade da União ou de autarquia federal, desde que cumpridos os requisitos legais necessários. Dos municípios. Os tribunais de contas têm competência para julgar atos praticados por prefeitos municipais na condição de ordenador de despesa. Isso aqui já está todas as ações de conta. Quando constatada irregularidade ou ilegalidade, tem o poder e dever de aplicar sanção no exercício da atribuição legislatória de sancionador. Sobre também a repercussão geral, o STF delimitou que a necessidade de manifestação expressa do Poder Legislativo local sobre a aprovação da conta do chefe do Poder Executivo Municipal restringe-se à prestação de contas anuais. Poder Legislativo, prestação de contas anuais, as chamadas contas de governo. No que se refere às contas de gestão, a deliberação da Câmara Municipal é exigida apenas nos casos em que é analisada a inelegibilidade para fins de registro de candidatura. Então, a gente tem contas de governo e contas de gestão. As contas de governo só vai ser analisada pela Câmara Municipal para fins de registro de candidatura. Contas de gestão, entendi tudo errado. Bora lá ler de novo. O Tribunal de Contas detém competência para julgar ato praticado pelo prefeito municipal na condição de ordenador de despesa. Tribunal de Contas, ordenador de despesa.
é desnecessária a reprodução expressa do rol taxativo de princípios constitucionais sensíveis. Gente, isso já caiu. Gente, isso é importante. Eita, meu pai. Nas constituições estaduais para viabilizar a intervenção do Estado em seu município, pois se trata de norma de observância obrigatória pelo Estado-membro. O Instituto da Intervenção Estadual, por ser matéria atinente à Federação, também é abordado de forma exaustiva pelo texto constitucional. Nesse contexto, é vedado ao Constituinte Estadual ampliar ou reduzir a hipótese elencada no inciso 7 do artigo 34. Apesar da referência à observância de princípios indicados na Constituição Estadual, não é necessária sua reprodução como condição autorizativa para a intervenção do Estado no município, uma vez que inexiste autonomia para modificar o referido rol. É inconstitucional a norma de Constituição Estadual que preveja hipótese de intervenção estadual em município não contemplada no artigo 35. Por extrapolar a base de incidência do mecanismo desse instituto, por conseguinte, violar o princípio da simetria e da autonomia do ente federativo. As hipóteses de intervenção, elas são taxativas, né? Então, esse julgado, ele é muito importante, ele já caiu em algumas provas. E o que a gente precisa prestar atenção é que não precisa reproduzir, né, na Constituição Estadual as hipóteses de intervenção do Estado no município, para que ela seja válida e para que ela possa ser utilizada pelo Poder Executivo. E segunda coisa, é inconstitucional a norma da Constituição Estadual que preveja hipótese de intervenção estadual em município não contemplado. Então, ele não pode prever novas hipóteses de intervenção por conta da taxatividade. É isso, bora lá. Da administração pública. A reserva de vaga para candidato do sexo feminino para ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que impeça de concorrer à totalidade da vaga disponibilizada em concurso público, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado no edital. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que estabelece limite etário para a aposentadoria compulsória, diverso do fixado na Constituição. Da Constituição é o que? 70 anos, né? Acho que é. É vedado ao Poder Constituinte Estadual definir limite de idade para a aposentadoria compulsória em contrariedade ao texto constitucional. Diverso do fixado. Ele não fala nem menos nem mais, mas apenas diverso. A demissão de empregado público da empresa estatal admitida após a prévia aprovação em concurso público independe de processo administrativo, mas deve ser feita mediante ato formal que contém a indicação da razão que o motivaram. Demissão, isso aqui já caiu também, se não me engano, na prova do TJ aqui do Maranhão. A demissão de empregado público admitida após prévia aprovação em concurso público independe de processo administrativo, mas deve ser feita mediante ato formal que contém a indicação da razão que o motivaram. São inconstitucionais por ofender o princípio da unicidade orgânica da advocacia pública estadual, norma local que prevê cargo e carreira de advogado ou de procurador para viabilizar
existia aquele órgão de consultoria jurídica antes da Constituição, até hoje ele se mantém, então tudo bem, você pode fazer um plano de cargos e carreira para o assessoramento jurídico prestado pelas pessoas que estão trabalhando naquele órgão, tá? Fora disso não é possível. Por quê? Porque isso é uma função primordial do procurador estadual. É compatível com a Constituição Federal de 1988 e não ofende o seu artigo 37, norma de lei estadual que dispõe integrar em administração tributária as atividades e competências dos cargos de provimento efetivo da Secretaria Estadual da Fazenda local. O texto constitucional, ao disciplinar chamada administração tributária, prescreve que a atividade essencial ao funcionamento do Estado serão exercidas por servidores de carreira específica. Administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado vai ser exercido por servidor de carreira. Ela não define, entretanto, quais são as atividades essenciais ou as carreiras específicas e não faz qualquer alusão à carreira de auditor fiscal de tribunal estadual. É constitucional a norma estadual que estabelece que o assessoramento jurídico da atividade técnica e administrativa e a representação judicial do Tribunal de Contas local será exercido por servidores efetivos do seu próprio quadro, desde que exerçam cargo com atribuição específica, a ser criado por lei e provido por concurso público, e que a atuação em juízo se dê exclusivamente no caso de defesa das prerrogativas e da autonomia institucional. É inconstitucional por caracterizar a transposição vedada pela regra constitucional do concurso público a prática de aproveitar servidor público de cargo diverso para a função de assessoramento e representação judicial do Tribunal de Contas Estadual. É inconstitucional a prática de aproveitar servidor de cargo diverso para a função de assessoramento e representação judicial do Tribunal de Contas Estadual. E é constitucional a norma que estabelece que o assessoramento jurídico do Tribunal de Contas local será exercido por servidor efetivo do seu próprio quadro, ou seja, do próprio Tribunal de Contas local, desde que exerça cargo com atribuição específica, que vai ser criado por lei e provido por concurso público, ele já prevê, e que a atuação em juízo se dê exclusivamente no caso de defesa das prerrogativas e da autonomia institucional, porque aqui ele já está me dizendo que ele não tem legitimidade, né? Ativa para estar em juízo, exceto quando é para defender sua autonomia institucional. A invalidação pelo Poder Judiciário de ato do CARF lesivo ao patrimônio público, seja ele favorável ou contrário ao fisco, somente é possível quando eivado de manifesta ilegalidade, contrário a sedimentado, precedente jurisdicional ou incumbido e desvio ou abuso de poder. A instituição no âmbito da administração
quando do escrutínio das teses jurídicas, levadas em conta para a consolidação do juízo hermenêutico acerca da interpretação da legislação tributária, de modo a somente afastar a conclusão alcançada, se eivada de manifesta ilegalidade, contrária a sedimentados precedentes jurisdicionais ou incorrido em desvio ou abuso de poder. A invalidação pelo Poder Judiciário do ato do CARF, lesivo ao patrimônio público, seja ele favorável ou contrário ao fisco, somente é possível quando eivado de manifesta legalidade, contrário a sedimentado precedente jurisdicional ou incorrido em desvio ou abuso de poder. Invalidação do Poder Judiciário de ato do CARF. O CARF é o que? É uma autarquia federal? Manifesta ilegalidade, contrário a sedimentado precedente jurisdicional ou incorrido em desvio ou abuso de poder. Eu preciso lembrar esse negócio do desvio ou abuso. Tem umas informações importantes que eu não estou conseguindo me recordar. Por exemplo, o desvio atinge qual atributo do ato administrativo e o abuso de poder. Achei aqui. Abuso de poder, ele é o gênero para excesso de poder e desvio de poder. O excesso de poder, ele é um vício de competência, enquanto que o desvio de poder, ele é um vício de finalidade do ato administrativo. É isso. Isso para a doutrina, né? Porque para a doutrina, abuso de poder é um gênero no qual tem duas espécies, excesso e desvio. Continuando. É constitucional na medida em que configura descreme razoável a lei distrital que estabelece a obrigatoriedade de ser mantido no mínimo 5% de pessoas com idade acima de 40 anos, obedecido o princípio do concurso público nos quadros da administração pública direta e indireta, a ser firmada cláusula nas licitações para a contratação de serviço com fornecimento de mão de obra que assegure o mínimo de 10% das vagas a pessoas com mais de 40 anos, 5% dentro da administração e, quando for firmar contrato de licitação, 10%. Então, essa lei é totalmente constitucional porque ela estipula essas porcentagens, né? Essas ações afirmativas. As ações afirmativas antidiscriminatórias é a elaboração de política pública que promova o pleno emprego. Estão empreendidas nas competências comuns das unidades federativas. Nesse contexto, o Estado e o DF podem suplementar a hipótese trazida pela norma geral de competência da União, estabelecendo o percentual mínimo conforme a necessidade e a prioridade local, desde que não contrarie o regramento federal. A contratação pública representa meio eficaz para o fomento de diretrizes sociais e econômicas. Ademais, a criação de reserva de vagas para a faixa etária que encontra dificuldade de empregabilidade está em consonância com o princípio da igualdade material, de modo que a diminuição do desemprego dessas pessoas impacta na cadeia econômica e protege o núcleo familiar. É constitucional norma da Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual que veda a seu membro o exercício do comércio ou a participação em sociedade comercial, inclusive na de economia mista, exceto como acionista, cotista, sem poder de voto ou participação majoritária. No caso, a norma estadual impugnada aplicou ao membro do Tribunal de Contas local uma previsão já existente entre os ministros dos tribunais de contas da União. O
parágrafo 1º o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.074, após a modificação operada pelo artigo 26 da 10.684, o qual prevê que o prazo da concessão e permissão será de 20 anos, podendo ser prorrogado por 10 anos, somente se aplica ao contrato firmado após a publicação da nova lei. Inicialmente, é válido registrar que o contrato administrativo é a rigor regido pela norma aplicável quando da formulação do negócio jurídico. Regido, aplicável em respeito à proteção do ato jurídico perfeito, sendo certo que para a aplicação de regra superveniente deve haver previsão expressa nesse sentido. A Lei 10.684 promoveu alteração nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º da Lei 9.074, mas somente em relação ao parágrafo 3º deixou expressamente consignado ser aplicável ao contrato firmado anteriormente. Dessa forma, o parágrafo 2º, o qual alterou o prazo de concessão e permissão para 25 anos, podendo ser prorrogado por 10 anos, se aplica apenas ao contrato firmado após a publicação da nova lei. Por outro lado, o parágrafo 3º, de que trata da prorrogação do prazo contratual de 10 anos, é aplicado ao contrato firmado anteriormente, como uma espécie de nova transição, conforme expresso no artigo. É legítima a retribuição financeira exigida por concessionária responsável pelo túnel do metrô, em face de empresa privada prestadora de serviço de interesse público para a instalação de infraestrutura de telecomunicação, na forma do artigo 11 da 8987. O STF, a julgar a ADI, por meio do qual restou definida a constitucionalidade do artigo 12 da Lei 13.116, afirmou a competência legislativa privativa da União sobre norma geral que institua a gratuidade do direito de passagem e reconheceu que a referida norma instituiu o verdadeiro ônus real sobre o bem de que trata, relativizando o direito de propriedade pública sobre esses bens, a fim de preservar a prestação de serviço público essencial à coletividade, no qual se amolda o serviço de telefonia. É legítima a retribuição financeira exigida por concessionária em face de outra empresa privada prestadora de serviço de interesse público, a fim de obter rendimento alternativo complementar acessório ou de projeto associado, na forma do artigo 11 da 8987, desde que haja previsão contratual diante dos impactos para promoção de modicidade tarifária e do favorecimento à melhor satisfação do interesse público. É legítima a retribuição financeira exigida por concessionária responsável pelo túnel de metrô em face da empresa privada prestadora de serviços de interesse público para a instalação de infraestrutura de telecomunicações.